Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra, sempre pela TV Artes, Jaguariúna, TV Todo Dia Americana, TV Sol, Indaiatuba e Rede QDM de televisão, levando Palavra de Honra para todo o Brasil e também para o sul dos Estados Unidos, para os amigos que estão hoje em Miami. Um abraço a todos vocês. No programa de hoje eu vou conversar com o deputado federal Carlos Zaratini, que vai estar conosco analisando um pouco o cenário político nacional. Eu faço um break e a gente volta já. Carlos Zaratini, que prazer recebê-lo aqui, mas que bom. Muito obrigado pela sua gentileza, pela gentileza da sua entrevista. Obrigado você, Thanos. Obrigado, foi um prazer a gente poder falar com você e com todos os seus ouvintes. Eu sei que o seu tempo hoje é um tempo corridíssimo e eu gostaria de ser bem pontual, bem breve, mas não perder a profundidade. Gostaria que você fizesse uma análise breve sobre a questão política nacional. Passamos por tantas crises, mas, em primeiro lugar, esta divisão entre direita e esquerda que o Brasil padece, não é? Gostaria da sua visão política, tantos anos que você está enfronhado na política brasileira, Zaratini, é muito importante que você externe esse ponto de vista. Olha, eu gostaria primeiro de dizer para você que a gente vive uma situação política que, como você disse, é muito polarizada, né? Praticamente hoje no Brasil se formaram dois grandes blocos, né? Um bloco da extrema-direita, pilotado pela extrema-direita, e um bloco mais da centro-esquerda, né? Comandado aí pelo presidente Lula. É evidente que isso leva a uma discussão que muitas vezes um lado não quer ouvir o outro lado. E, infelizmente, isso é um problema que só vai ser superado com o tempo. Agora, nós estamos vivendo hoje um momento no país em que nós não temos nenhuma crise profunda. Nós não temos uma crise social, nós não temos uma crise econômica, a economia está indo bem, nós temos emprego, temos crescimento econômico, enfim, a situação, os programas sociais funcionam bem. Então, hoje o país, lógico, sempre poderia estar muito melhor, né? A gente não pode nunca dizer que está ótimo ou que está bom. A gente sempre tem que lutar para melhorar. Mas o fato é que hoje o país se encontra numa situação boa, né? E por isso me parece que o presidente Lula tem todas as condições de se reeleger, né? Todas as condições de continuar seu programa de governo. Até que ponto a questão master, que já afetou a direita, afeta agora também o PT, por meio principalmente por meio do Jacques Wagner na Bahia, não é? Até que ponto o master pesará nessas eleições? Você acha que tanto a esquerda como a direita, e eu digo no que tange aos parlamentares envolvidos nesta questão, vão ignorar o caso Master para as eleições, ou isso vai ser usado como até uma guerrilha eleitoral entre estas visões tão distantes? Olha, o caso Master é um caso que tem o DNA do bolsonarismo. Veja você, o Banco Master, ele só foi aprovado pelo Banco Central, só pôde operar com autorização do Banco Central no governo do Jair Bolsonaro. No próprio governo do Michel Temer, quando o Ilan Goldfaber era o presidente do Banco Central, foi negada a autorização para o Banco Master. Ela só foi liberada depois, só foi liberada já quando Campos Neto ocupava a presidência do Banco Central. E, logicamente, isso coloca uma relação muito estreita entre personagens do governo Bolsonaro e o Banco Master, o Daniel Porcaro. Veja só a relação que existe entre o Porcaro e o Flávio Bolsonaro, os recursos, 61 milhões que foram transferidos para um fundo que é gerido lá nos Estados Unidos pelo advogado do Eduardo Bolsonaro, né? Um fundo que, estranhamente, os produtores do filme
Dark Horse dizem que não foi utilizado, que não chegou até eles. Então, logicamente que a relação aí é muito grande entre eles. Aí você me diz, bom, mas tem o Jacques Wagner tal, que tem essa situação toda. É bom dizer o seguinte, o Jacques Wagner tem uma relação com um antigo sócio do Banco Master, uma pessoa que que teve o seu pequeno banco aliado do Banco Master, associado do Banco Master durante um tempo, que depois se separou, né? Então, realmente tem problemas ali, a gente tem que avaliar, e o próprio Jacques Wagner tem que explicar claramente, né, ao povo brasileiro essa situação. Mas o fato é que isso não envolveu ninguém do governo. Muito pelo contrário, o presidente Lula não quis entrar nesse assunto. O Haddad, que era o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, não foi, em nenhum momento, recebeu essa figura do Daniel Vorcaro. Portanto, não existe nenhuma relação do governo do presidente Lula com o Daniel Vorcaro ou com o Banco Master. Para fins eleitorais, esse é um ano eleitoral, você acha que vai impactar de alguma forma positiva ou negativa para quem? Olha, eu acho que vai impactar, como já impactou, negativamente para o Flávio Bolsonaro, né? Existe uma gravação, um diálogo entre ele e o Daniel Vorcaro que é vergonhoso, né? Onde os dois tratam da transferência de dinheiro, né? E se acariciam, vamos dizer assim, né? Se acariciam telefonicamente, né? De uma forma lamentável, né? Carlos Zaratini é deputado federal e passou por grandes votações que nós temos que reconhecer podem mudar a cara do Brasil, não é? Uma delas é a questão do 6x1, 5x2, que o Senado tem que aprovar. Esse regime de tempo de trabalho, você acha que passa pelo Senado sem grandes alterações ou nós teremos alterações, transição? Muito se discute sobre essa transição, inclusive. A sua visão é importante. Olha, no meu modo de ver, é muito importante que o Senado aprove o fim da escala 6x1. É uma necessidade para o povo brasileiro. Mais de 30% dos brasileiros trabalham nessa escala 6x1. E isso, obviamente, vem prejudicando famílias, vem prejudicando as pessoas, vem criando uma situação que tem que ser superada. Nós vimos ao longo dos últimos 38 anos, por que eu falo 38 anos? Porque a última redução de jornada foi na Constituinte, em 1988. Nesses 8 anos, a tecnologia avançou muito no Brasil. Hoje nós temos exemplos de altíssimo aumento de produtividade. Vou citar o caso aqui da Volkswagen. A Volkswagen tinha 45 mil empregados em 88 e hoje tem 7 mil empregados e produz 4 vezes mais automóveis do que naquela época. E isso à base do quê? Do aumento da tecnologia. Bom, isso é aumento de produtividade. E o que o trabalhador ganhou com isso? Absolutamente nada até agora. Então agora é a hora de possibilitar que o trabalhador também ganhe alguma coisa com essa melhoria da tecnologia, né? Os empresários ganharam muito através desse aumento de produtividade. Agora é a hora do trabalhador ganhar alguma coisa. E o povo brasileiro está consciente disso e, obviamente, não vai aceitar que o Senado adie essa discussão para depois da eleição, porque, é óbvio, os políticos de direita querem jogar para frente com o objetivo de sair do escrutínio popular. Mas o povo quer saber como cada um vai votar, né? E como cada um votou. Então, é necessário que a gente abra essa votação o mais rápido possível. Zaratini, nós vivemos sob a égide da democracia, executivo, legislativo, judiciário. Quem manda mais hoje no país? Existe harmonia entre os poderes? O judiciário não está hoje ditando as regras legais, incumbência do legislativo? Gostaria que você abordasse essa questão. Olha, a harmonia não existe, né? Mas a gente pode dizer o seguinte: em primeiro lugar,
nós temos um presidente Lula, que dirige o executivo, que é uma pessoa de centro-esquerda, né? Nós temos um Congresso que é um Congresso de direita, né? Então aí a gente já encontra um problema grave, que não é possível ao presidente aprovar os seus principais projetos da forma como gostaria. E, em terceiro lugar, nós temos o Judiciário. É inegável que o Judiciário, desde a Constituição de 88, ele avança sobre espaços que deveriam ser do Legislativo. Por que isso? Porque muitas vezes o Legislativo demora a tomar decisões, demora a decidir sobre questões que estão previstas na Constituição. Então, vamos dizer, tem responsabilidade do Judiciário, mas também tem uma responsabilidade do Legislativo de adiar indefinidamente decisões importantes que já deveriam ter sido adotadas. Questão de código de ética, qual a sua análise com relação a essa postura, por exemplo, do presidente Fachin, do Supremo Tribunal Federal? Eu, particularmente, eu acho até algo meio surreal, não é? Um poder judiciário discutindo qual é a postura ética que o seu ministro, que o seu magistrado deveria manter frente às suas funções, não é? E qual a sua visão com relação a isso? Não seria também função do legislativo pensar, entre aspas, num código de ética para a magistratura? Eu acho até engraçado isso, viu, Zaratini? Pois é verdade. Agora, eu acho pior, Tanuri, eu acho pior é a questão dos penduricalhos. Eu acho uma vergonha hoje a gente assistir tanto os juízes dos vários níveis, como o Ministério Público, colocarem assim recursos públicos para seu próprio benefício, da forma como estão colocando. Os tais dos penduricalhos é uma ofensa ao povo brasileiro. Então eu acho que se tiver código de ética, tinha que ser um código de ética sobre os ganhos do Judiciário e do Ministério Público. Olha, eu vou fazer um breve intervalo. Eu peço que você aguente mais uns minutinhos para nós podermos encerrar a nossa entrevista. Estamos entrando ao vivo por todo o interior, por meio do YouTube, por meio da TV Artes Jaguariúna, TV Todo Dia, TV Sol Indaiatuba e Rede QDM de televisão. Então, aguarde um pouquinho, voltamos já com o Palavra de Honra. Cuidar é estar presente quando você mais precisa. O PHS Samaritano Saúde conta com mais de 2.300 médicos e uma ampla rede hospitalar em Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste e Itu. Oferecemos atendimento completo, da prevenção à alta complexidade, sempre com profissionalismo, ética e respeito. Porque cada vida importa. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta para você com Palavra de Honra, hoje entrevistando o deputado federal Carlos Zaratini. Nesse bloco, eu sempre faço a pergunta do tacho do pasteleiro, né? Vamos fritar o nosso convidado que gosta de um pastelzinho de feira. Espero que seja seu caso, não é, Zaratini? Gosta de um pastelzinho? Claro. Bom, então vamos lá. Você vai ficar dourado, adorei agora. Uma questão que é crucial no país é repensar
as travas de segurança na Previdência. Pelo menos essa tem sido a minha visão. Há 10 anos ou mais eu leciono direito previdenciário nos cursos de direito aqui da nossa região. E eu percebo que nesses últimos, eu acho que até mais, 15 anos, sempre se discutiu que a Previdência não tem dinheiro para pagar o seu aposentado. A Previdência não tem verba para isso, para aquilo. A Previdência está quebrada. E, de repente, a gente percebe que bilhões foram extraídos da Previdência. Qual a preocupação do legislador? Porque para trás não dá para fazer muita coisa, né? Daqui para frente, nós vamos blindar a Previdência na Câmara? Alguém está preocupado com isso na Câmara Federal, Carlos Zaratini? Olha, eu estou preocupado sim, viu? E vou dizer a você, eu acho que a gente precisa mudar muita coisa na Previdência. Em primeiro lugar, a forma de arrecadação. Hoje se arrecada sobre a folha de pagamento. Então, o trabalhador contribui com uma parte do seu salário e o empresário paga também 20% sobre a folha de pagamento da sua empresa. Pois bem, isso leva a que muitos empresários passem a contratar trabalhadores como pessoa jurídica, principalmente os de renda mais alta, né? Os de salário mais alto. Então, engenheiros, médicos, advogados, né? Os mais especializados passam a ser contratados como pessoa jurídica e contribuem muito pouco para a Previdência. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo também que esse fenômeno acontece agora de forma indiscriminada, através de uma terceirização selvagem. Tudo isso reduz a arrecadação da Previdência. No meu modo de ver, nós deveríamos migrar para um sistema de contribuição das empresas sobre o faturamento. Por quê? Porque muitas vezes empresas que têm poucos empregados faturam muito e contribuem pouco para a Previdência, né? Então, isso está acontecendo de modo geral, até porque a tecnologia avança. Então, vamos pegar o caso de um data center, né? Um data center, estão sendo construídos inúmeros. Só em Hortolândia são 2 data centers que estão sendo construídos. Na região toda de Campinas, muito mais. Pois bem, lá vão trabalhar cerca de 15, 20 empregados e o faturamento vai ser brutal. Então, eu sou a favor, primeiro, de haver uma contribuição sobre faturamento. Segundo lugar, eu acho que nós deveríamos ter 3 tipos de previdência no Brasil. Uma previdência para todas as pessoas. Todos os idosos deveriam ter uma espécie de renda mínima, como fala o Suplicy, né? Um mínimo para a sobrevivência. Inclusive, quem por acaso não contribuiu para a Previdência, não porque não trabalhou, mas porque não teve oportunidade de ter um emprego formal. Depois, uma previdência do INSS para aqueles que contribuíram, certo? E terceiro, uma previdência privada optativa que todo trabalhador poderia fazer ao longo do tempo e ter uma complementação maior. Então, eu acho que se a gente trabalhasse essa ideia de modo geral, né, a gente teria uma arrecadação melhor e teria condições de que todos os trabalhadores teriam um mínimo e aqueles que contribuíram mais tempo também seriam valorizados em tendo uma previdência com maior valor. Mas você acha que isso é uma preocupação hoje também da Câmara ou não se fala nesse tema, outros assuntos tomam conta da pauta do dia a dia da Câmara Federal? Olha, até agora não houve esse debate. Quando se fala de previdência, alguns economistas, principalmente da direita, postulam a ideia de que tem que fazer uma nova reforma, aumentando o tempo de aposentadoria, ou seja, de 65 anos iríamos para 70 anos, que é absolutamente inviável, né? Então tem gente que sempre defende tirar direitos dos trabalhadores. Eu acho que nós temos que fazer uma coisa equilibrada, certo? Eu acho que as empresas, por exemplo, empresa que tem muito empregado, ela tem que contribuir, mas tem um baixo faturamento, ela vai ter que contribuir menos do que uma empresa que tem alto faturamento. Nós temos que ter e pelo faturamento, e não pela folha de pagamento, como é hoje, inclusive porque desestimula a contratação do trabalhador.
Outro tema sensível tem a ver com a maioridade penal, né? E, evidentemente, há também uma pauta política por trás desse tema, né? Prender ou não prender a partir dos 16 anos, me parece que essa será uma pauta, como você mesmo disse, aprovada pela direita, que hoje é maioria no parlamento. Essa é a tendência mesmo de aprovação? Olha, eu acredito que sim, mas olha só uma coisa. Esse é um tema que só aparece nas eleições, né? Toda eleição, a direita vem com a mesma história de que precisa endurecer a jurisprudência, precisa endurecer as penas, precisa prender mais gente. Eu quero contar uma história aqui para você, Thanos. Em 1970, você deve lembrar, tinha uma música que falava assim na Copa do Mundo: 90 milhões em ação. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes e nós tínhamos 100 mil presos. Hoje nós temos 220 milhões de habitantes e temos 700 mil presos. Então, ao longo de todos esses anos, nós aumentamos 2 vezes a população e aumentamos 7 vezes o número de presos. Isso aumentou a melhorou a segurança pública? Eu acho que não, porque eu, naquela época de 1970, vivia com muito mais tranquilidade, saía na rua com muito mais tranquilidade. Hoje eu não posso usar um celular na rua. Então, essa ideia do encarceramento, do aumento de penas, ela não resultou em nada até hoje. E olha, quem governou esse país de 1970 até hoje, a maioria dos anos, foi a direita, não foi a esquerda, né? E não conseguiram e não inviabilizaram. Olha só os governos estaduais. São Paulo está aumentando a criminalidade, situação terrível, principalmente na Grande São Paulo e nas regiões metropolitanas. E isso com um governador que é linha dura, que tinha um secretário que chegou a ser expulso da rota por excesso de violência. Não resolveram nada. Ou seja, o problema é complexo, exige que tenhamos várias políticas, não só política policial, mas também política política penal que seja adequada, né? Nós temos que ter condições da pessoa se recuperar na prisão. Não pode misturar um jovem traficante de droga que está lá numa biqueira com um traficante que opera grandes negócios, né, da droga. Então, enquanto não se resolver isso, nós vamos continuar tendo aumento da violência no nosso país. Para encerrar nossa conversa, essa gentil companhia que separou o carro na estrada, deve estar em trânsito, fez essa parada para nos atender, eu agradeço muito essa gentileza, esta mostra de amizade também, que já nos une há um bom tempo, né? Eu acompanho sua carreira já há muito tempo. Carlos Zaratini, para encerrar, quero que você aborde um pouquinho a questão do consignado, porque eu vejo hoje os bancos, os balanços anuais de bancos fazem inveja para qualquer banqueiro internacional. Os bancos no Brasil não dão prejuízo, pelo menos para eles. E os consignados hoje, me parece, embora tenham um efeito imediato de alívio, quer para o trabalhador, quer para o aposentado, me parece que eles têm uma função a médio e longo prazo deletérias, né? Porque os juros são muito elevados. Não adianta a gente falar, olha, é um juro baixo. É baixo perto dos 15, 14 que são cobrados normalmente, mas são juros que escravizam pessoas, mesmo porque as regras não são cumpridas. Um aposentado faz 2, 3, 4 empréstimos, um para pagar o outro numa bola de neve, e mesma coisa me parece está acontecendo com os trabalhadores. A ideia é boa, mas a prática não tem sido as melhores previstas nem pela lei. Isso aí vai ter um fim, isso vai ser sempre algo renegociado, caso os governos continuem sendo do PT. Como é que você vê isso aí, esse quadro, para a gente encerrar o programa de hoje? Olha, o objetivo desse crédito consignado é possibilitar que as pessoas gastem menos juros, né, que paguem menos juros, né, e
o problema é que a taxa de juros no Brasil é altíssima, né? Então, pagar menos também não quer dizer que vai pagar barato. Nós precisamos rever a taxa de juros no Brasil. Então, eu acho que também todas essas questões que você colocou são pertinentes, têm que ser analisadas. E eu quero colocar um segundo problema que você não falou, são as bets. Nós precisamos proibir as bets, porque isso está levando à ruína muitas pessoas e muitas famílias, sabe? Então nós temos aí algumas poucas empresas de bet ganhando um absurdo, né? Elas patrocinam times de futebol, tudo bem, mas elas ganham muito dinheiro. Em troca de quê? De milhares de pessoas indo à ruína. Então nós precisamos rever isso, certo? E proibir as bets no Brasil, na minha opinião. São duas coisas, consignado e bets, que tem que ser revistas. Carlos Zaratini, muito obrigado por ter participado do Palavra de Honra de hoje, viu, meu caro? Um grande abraço e boa viagem para você. Te agradeço, Thanos. Vamos junto aí, estamos na correria. Ficou sem som. Desculpa eu te atender aqui no carro, mas era o que era possível. Mas vamos à luta. Obrigado, viu? E um grande abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Então, conversamos com Carlos Zaratini, deputado federal. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente se fala, a gente se vê. E você que está no YouTube, a maratona de sábado continua. Fica por aí.